Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Como é que foi o seu domingão? Conseguiu aproveitar? Conseguiu relaxar? Conta aí pra mim. Aqui no Rio de Janeiro foi um calor danado, então hoje eu consegui dar uma relaxada, ficar tomando minha cervejinha, pegar uma piscininha, enfim, dar uma desacelerada também aqui do ritmo do canal, né? 2 vídeos por dia, vídeo toda hora. Hoje, como o dia foi mais calmo em relação a notícias também, vamos fazer só essa edição aqui para atualizar todas as informações. E temos aqui algumas coisas importantes, né, para falar. Vamos falar sobre um jogo amistoso que já está confirmado pelo Vasco da Gama. Vamos falar sobre mais um jogador que está de saída do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre as definições que devem acontecer a partir de amanhã. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball no seu celular, você pode baixar gratuitamente no QR Code que está aparecendo na sua tela ou então no link que está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball é um parceirão aqui do canal Machão da Gama. Lá você tem notícias atualizadas sobre o futebol mundial, sobre o Vasco da Gama, e lá você pode assistir futebol ao vivo e de graça também. O OneFootball tem várias transmissões ao vivo, com imagens, isso mesmo, e não é maracutaia não, tá? São campeonatos que o OneFootball tem o direito de transmitir. Então, para você baixar o OneFootball gratuitamente para acompanhar futebol de graça e ter notícias sobre futebol, você vem aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela, você aponta a sua câmera e baixa o OneFootball gratuitamente, o OneFootball que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui sobre categoria de base, né? O Vasco hoje venceu no Sub-20 e no Sub-17. No Sub-20 o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 2-1 no campeonato estadual. Os gols do Vasco foram marcados por Julião e também por Roger. Já no Sub-17, o Vasco da Gama aplicou uma sonora goleada, né? O Vasco goleou o Serra Macaense por 7-1 em partida válida pela Copa Rio. O jogo foi disputado no estádio Nivaldo Pereira pela segunda rodada. Os gols do Vasco foram marcados por Gustavinho, que fez 2 também de Rafinha, um de Avelar, um de Lipão e um de Ramon. Na próxima rodada, o Vasco tem clássico contra o Flamengo. O jogo vai acontecer também no estádio Nivaldo Pereira e a partida será às 11 horas da manhã na próxima quarta-feira, dia 29. Vasco e Flamengo aí pela Copa Rio Sub-17. Então, o domingão hoje na categoria de base do Vasco foi proveitoso com 2 vitórias, uma no Sub-20 e outra no Sub-17. Bom, e agora vamos falar aqui do futebol profissional, né? E temos novidades importantes no nosso Vasco da Gama. Primeiro, a confirmação de um amistoso. O Vasco já confirmou, o Vasco divulgou ali um boletim, né, para a imprensa, e nesse boletim está confirmado que o Vasco fará um amistoso contra o Atlético de Minas Gerais na sexta-feira em São Januário. Ainda não temos o horário aqui desse amistoso, mas temos 2 confirmações. A primeira, que vai ser transmitido pela Vasco TV, esse amistoso, e a outra confirmação aqui, o jogo será com portões fechados, não teremos público em São Januário. Pelo menos por enquanto, né? Pode ser que o Vasco mude de ideia aí durante a semana, mas por enquanto o amistoso será com portões fechados, informação que foi dada pelo meu companheiro Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Então, na sexta-feira teremos um amistoso aí, o primeiro amistoso do Vasco nesse período de preparação, né, para o Campeonato Brasileiro. O Vasco sem jogos oficiais, na sexta-feira vai fazer esse amistoso contra o Atlético de Minas Gerais. O Atlético que foi semifinalista, né, do Campeonato Mineiro, acabou eliminado pelo Atlético Mineiro, né, na semifinal. Então será um amistoso aí interessante do Vasco com transmissão da Vasco TV. Por enquanto, a informação que a gente tem de portões fechados, mas tomara que o Vasco mude de ideia, né? E libere aí o amistoso pra galera assistir, né? Se for o portão liberado, até eu compro meu ingresso e vou para São Januário acompanhar essa partida.
mas por enquanto, portões fechados. Bom, e nessa semana teremos definições importantes, né, sobre chegadas e também sobre saídas. Uma dessas definições é sobre o zagueiro Anderson Conceição, que tem proposta aí do CRB. A negociação está avançada e durante a semana pode ser sacramentada a saída do zagueiro Anderson Conceição para o CRB. Ele que já foi informado que vai ter menos espaço no Vasco, né, durante o Campeonato Brasileiro, e por isso deve procurar um outro clube. O CRB vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e tem aí negociações com o Anderson Conceição. É bem provável que o Anderson Conceição realmente deixe o Vasco, né? Jogador que foi capitão do Vasco na temporada de 2022, mas agora deve seguir um novo rumo. Uma outra situação que a gente deve definir essa semana é sobre o meia Nenê. O Nenê já foi comunicado pelo Vasco da Gama que não terá o seu contrato renovado, né? Que ele não vai fazer parte ali do elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro. O Nenê tem contrato com o Vasco até o dia 30 de abril. E bom, o Nenê agora tem que definir se ele vai continuar a sua carreira como jogador ou se ele vai encerrar a sua carreira, né, de jogador de futebol. Aí, enfim, fica no Vasco até o dia 30 e encerra a sua carreira. O Vasco ofereceu um cargo para o Nenê, né, na gestão ou na comissão técnica, e o Nenê ficou de pensar em relação a isso. Se o Nenê optar por seguir a sua carreira, né, jogar em outro clube, enfim, ele tem que definir essa situação essa semana, porque inicialmente a janela de transferências vai fechar no dia 4 de abril e até o dia 4 de abril ele tem que estar em uma outra equipe, né? Então a gente deve ter nessa semana também uma definição importante sobre o Nenê, se ele continua a sua carreira de jogador de futebol ou se ele se aposenta. Se for continuar a sua carreira, será em outro clube, porque o Vasco já comunicou que o Nenê não terá o seu contrato renovado. Uma outra definição que também devemos ter essa semana é sobre o atacante Lucas Braga. O Vasco tem negociações avançadas com esse jogador do Santos Futebol Clube e, enfim, o Vasco espera sacramentar, né, essa negociação nessa próxima semana que vai se iniciar. As informações dadas pelo Lucas Mussetti, que cobre o Santos, e também pelo jornalista Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco da Gama, é que as negociações estão em andamento, né, e a possibilidade é grande de um desfecho positivo, né? O Lucas Braga é um jogador de lado de campo com mais experiência e o Vasco vê como uma oportunidade importante de mercado. Então, devemos ter aí nessa semana todas essas definições importantíssimas de chegadas e também de saídas. E bom, mais um jogador que está de saída do Vasco da Gama é o meia Laranjeiras. Informação aqui do Globoesporte.com. O meia Laranjeiras mantém conversas com mais de uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro e deve sacramentar nos próximos dias a sua saída do Vasco da Gama. O jogador, que tem 23 anos, confidencializou a pessoas próximas que deve deixar o Cruz Maltino em breve. Enfim, o Laranjeiras nunca conseguiu se firmar, né, no time principal do Vasco da Gama, na equipe profissional, e agora deve buscar aí o seu espaço em outro lugar. E segundo informações aqui do Globoesporte.com, ele tem conversas com mais de uma equipe, né, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte aí pro Laranjeiras na sequência de sua carreira. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.